E começaram hoje as audiências no Supremo Tribunal Federal com as testemunhas de defesa e de acusação na ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder. O ex-presidente, que é um dos réus nesta ação, acompanha as oitivas por videoconferência. Também assistem aos depoimentos outros acusados de integrarem o chamado núcleo do golpe. Os ex-ministros Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Nesse primeiro dia, a primeira turma houve 5 testemunhas de acusação arroladas pela Procuradoria-Geral da República. Durante uma das oitivas, hoje, houve uma divergência entre o ministro Alexandre de Moraes e um dos depoentes. O ministro interrompeu o depoimento de Freire Gomes, ex-comandante do Exército, depois de o general dizer que não poderia afirmar se o ex-chefe da Marinha, Almir Garnier, teria concordado com uma proposta para reverter o resultado da eleição presidencial. O ministro afirmou que viu indícios de contradição em relação ao que o general relatou à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Eu vou abrir aspas aqui para o que disse o ministro do Supremo. Antes de responder, pense bem. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora, no STF, dizer que não sabia. Ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando aqui, fecho aspas, para o ministro Alexandre de Moraes. E Ana, antes de te ouvir, deixa eu trazer aqui, porque agora há pouco a primeira turma do Supremo remarcou para quarta-feira o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior. Ele é testemunha na ação penal que investiga a suposta tentativa de golpe. Batista Júnior foi indicado como testemunha pela Procuradoria-Geral da República e também pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, e também do ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira. Bom, Paula, vamos lá. Agora mais capítulos sobre o tal golpe que nunca aconteceu, né? Acho que são vários pontos em relação a essa nova fase. Agora, o que eu queria trazer aqui, Paula, é em relação ao nome Felipe Martins nessa história toda, porque o Moraes questiona se o general mentiu em depoimento à PF, lembrando que, quando questionado sobre Felipe Martins, por exemplo, o general diz que ele entrou, possivelmente estava no prédio, depois que ele entrou, entregou um documento. E aí muitos tentam empurrar a narrativa de que, em relação a Felipe Martins, que foi aquele que planejou a minuta do golpe, uma minuta que nunca apareceu, diga-se de passagem. Nós temos que repetir sempre que nas 272 páginas da denúncia da PGR, 272 páginas, a tal minuta nunca apareceu como evidência, como prova, como suspeita. Esse documento simplesmente não existe. Essa tal minuta do golpe, ela só fica na boca daqueles que querem continuar essa falácia do tal golpe que nunca existiu no 8 de janeiro. E aí eles estão empurrando agora de que o ex-comandante do Exército, o depoimento dele vai exatamente ali numa linha, desenha uma linha paralela com o depoimento do Mauro Cid. Acontece que, em relação a Felipe Martins, por exemplo, o Mauro Cid, quando perguntado na Polícia Federal, quando questionado na Polícia Federal se ele tinha provas concretas da tal participação do Felipe Martins na tal minuta do golpe e no tal golpe, ele responde categoricamente: não tenho. O senhor tem vídeo? Não. O senhor tem conversa de WhatsApp? Não. O senhor tem áudio? Não. Portanto, Paula, hoje nós assistimos a tudo isso e nós não sabemos mais se essas pessoas estão querendo simplesmente alimentar uma narrativa, uma história que já está desenhada no livro de Moraes.
é muito triste, porque o nosso ordenamento jurídico acabou, não existe. Essa pessoa agora mudou essa versão, os advogados das partes, eles precisam participar, eles precisam ter acesso a essa mudança e eles não têm. Ou seja, continua tudo errado. O Silvio, esse foi só o primeiro dia, lembrando que são 82 testemunhas arroladas. Houve essa primeira audiência hoje, né, em que o Supremo viu ali algumas testemunhas e há ali uma divergência entre o ministro Alexandre de Moraes, um dos depoentes, o Freire Gomes. O ministro Alexandre de Moraes, ele confrontou uma versão do Freire Gomes que, segundo o ministro, havia sido dito para a Polícia Federal e agora perante o Supremo Tribunal Federal. Esse depoimento ele é demolidor para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro Alexandre de Moraes. Acho que o comentário da Ana ele é impecável e ele vai no ponto central. Já está tudo desenhado, como ela disse. E é evidente que sim. E há indícios de coação. Há indícios de que ele está sendo coagido. Porque o ministro Alexandre de Moraes não bastasse sequer poder participar desse julgamento. Ele não deveria, porque ele é a vítima. Ao fim, ao cabo, segundo ele mesmo disse, havia um plano para matá-lo. Então, ele é a vítima, ele não deveria estar interrogando ninguém, assumindo o papel de quê? De Ministério Público. Ele é o delegado, ele manda prender, ele manda soltar, ele investiga, ele interroga e agora ele quer dizer o que é que a pessoa pode ou não pode dizer. Bom, mas o depoente mudou a sua versão ou disse outra coisa. Ele que se vire com a justiça. O depoente que arque pelo que falou. Mas o ministro Alexandre de Moraes não deveria dizer, você não pode dizer isso aqui. Olha o tamanho da petulância que nós estamos assistindo. E como a Ana disse, já está tudo desenhado. Mas a cada dia que passa, cada vez com o rolar dos anos, com o rolar dos meses e dos dias, vai ficando mais difícil para o ministro Alexandre de Moraes e quem mais contribuiu com esse roteiro cinematográfico da farsa do golpe, mantê-la de pé. Manter esse roteiro de pé realmente é uma odisseia.